Olá, o programa Sempre Feliz começa agora. Hoje vamos falar sobre diabetes tipo 2. Por que está tendo um crescimento tão grande de pessoas com diabetes no mundo? Aliás, como é feito o diagnóstico dessa doença? Quais os alimentos priorizar? Para responder a estas e outras perguntas, eu vou conversar com o médico Robson Mendes e com a nutricionista Raquel Mendes. Ei, como é que vocês estão, gente? Estamos muito bem, felizes de estar mais uma vez aqui com você para falar de um assunto super importante. Eu também, estou muito feliz de estar com vocês novamente. Tenho certeza que o pessoal vai amar. É um assunto super importante. E de alguns anos para cá, várias agências de saúde de todo o mundo têm alertado sobre os riscos de lavar o frango antes de cozinhá-lo. Vamos falar sobre esses riscos com a nutricionista, mestre em ciências de alimento, Kellen Bragança. Ei, Kellen, como é que você tá? Oi, estou muito bem, muito feliz também em participar do programa. E hoje a gente vai falar também sobre esse tema que é super importante. Super importante, com certeza. E na cozinha nós temos um prato maravilhoso que é, na verdade, eu posso dizer que ele é um must. Frango xadrez. É super leve. A minha versão, então, fica para lá de leve. Afinal de contas, a gente vai falar de frango e a gente também tem que saborear frango. Porque quem vai nos ensinar, ninguém mais, né, Regina? Obrigada. Uma pessoa tão preciosa e querida desse programa, que é a chefe Regina Riente. Obrigada pelo convite mais uma vez. E o programa começa agora. Vamos falar sobre diabetes tipo 2 com o casal da medicina integrativa Robson e Raquel Mendes. Como é que vocês estão? Estamos muito bem, graças a Deus, muito animados, né? A gente está tendo muito resultado muito positivo aí na clínica, então a gente está muito feliz de estar aqui também com você, Lorenza. É uma delícia. O pessoal está assistindo o programa, viu? Então que ligam, falam, comentam. Tô sabendo que o direct seu está bombando. Tá bombando. Isso é muito bom. Mas hoje, em especial, é um assunto tão... Eu falo que é um assunto delicado e de extrema importância. Aí a primeira pergunta que eu queria saber, doutor Robson, me explica um pouco o que realmente é diabetes. O diabetes é o excesso de açúcar no sangue, né? Porque hoje a gente está muito acostumado, até meio viciado no carboidrato, né? De manhã é o pão com biscoito, né? É o refrigerante, é o macarrão, é o arroz, é a batata, é o pão, né? Então, hoje a gente está com uma dieta muito à base de carboidrato, porque é uma dieta fácil, né? Rápido de fazer, e hoje as pessoas estão, assim, querendo muito praticidade. Né? Só que essa praticidade vem junto um boleto, que uma hora ele vai ter que pagar. Né? E uma das consequências é essa epidemia de diabetes, que é o aumento do açúcar no sangue. E esse açúcar elevado no sangue ele é muito deletério à saúde. E você acredita que essa questão da praticidade que tem elevado tanto o número de diabetes no mundo? Isso é um dos motivos, né? Porque a comida que ela te traz saúde, ela é trabalhosa, né? Você tem que descascar, né? Você tem que passar um tempo ali na cozinha. E hoje as pessoas não querem perder tempo, querem praticidade. E o carboidrato é uma coisa muito fácil, né, de ser feito, muito prático. Então, é um dos motivos dessa epidemia de diabetes. Só no Brasil são 500 diagnósticos por dia. Raquel, agora me conta a respeito dos alimentos. Quais alimentos devem ser priorizados com uma pessoa que tenha diabetes? Olha, a pessoa deve priorizar as frutas, legumes, verduras, alimentos que têm mais fibra. Então, hoje as pessoas, como a gente acabou de falar, elas estão indo muito mais para o industrializados. E elas não podem optar por um alimento, por exemplo, que tem açúcar, um alimento que tem as farinhas brancas. Então, assim, alimento de alto índice glicêmico. Então, elas têm que dar prioridade para essas frutas, legumes e verduras. Então, aprender a fazer receitinhas gostosas, que dão certo e que tem baixo índice glicêmico, tem baixo carboidrato. Hoje em dia está muito
muito em voga a questão das dietas low carb, né? Então, o que é uma dieta low carb? É uma dieta que tem baixo teor de carboidrato. Essa dieta é ideal para uma pessoa que é portadora de diabetes. Isso é importante saber, porque às vezes a gente quer tanta dieta que vem na moda que às vezes a gente se perde. Por isso que é importante a gente buscar um profissional. Sim, com certeza. Doutor Robson, quais são as consequências da diabetes na pessoa? Lorenza, a diabetes é uma doença muito séria, muito grave, né? Quando eu sou cardiologista e quando chega um paciente lá no consultório que é diabético, o nosso olhar é completamente diferente. Esse paciente diabético, a gente atende ele como se ele já tivesse tido um infarto, para você ter a ideia de como que é uma doença agressiva, né? Então, ele compromete várias partes do corpo. E é engraçado que o diabetes é uma doença do cardiologista, porque compromete o sistema cardiovascular, compromete toda a parte arterial do indivíduo, né? Ele provoca uma lesão no endotélio vascular. Então, ele começa a agredir, existe uma proliferação de células e começa essa obstrução. Então, compromete cérebro, né, provocando o AVC, esses ataques isquêmicos transitórios, pode comprometer a visão, no caso da retinopatia diabética, que é algo muito frequente. Todo paciente diabético deve fazer uma avaliação com oftalmologista, né? Coração, como nós já dissemos, né, ele é muito agressivo às artérias coronárias. A parte renal também, nós vemos, né, a nefropatia diabética, né, que é um dos... tem duas doenças principais que levam a pessoa à insuficiência renal, a fazer hemodiálise. É a diabetes e a hipertensão arterial. E também temos esses vasos das pernas, né, os vasos dos membros inferiores, que também o açúcar elevado no sangue compromete, lesa muito esses pacientes, né? A gente vê questão de amputação, necrose, né? Então, é um paciente que a gente tem um olhar totalmente diferente, que a gente tem que abordar o paciente diabético. Então, a gente pode ter várias complicações. E como é feito o diagnóstico? Olha, é muito importante a gente dizer que, no princípio, é uma doença assintomática, sabe? Existe aquele aumento da glicemia, mas como ela não é tão percebido pelo corpo no início da doença, então é por isso que é importante a pessoa fazer uma avaliação, pelo menos uma vez ao ano, ir ao médico, ver como é que está a sua glicemia, né? Mas, com o decorrer do tempo, pode provocar um desequilíbrio, o paciente pode começar a ter um problema nos olhos, pode começar a ter muita sede, né? Temos a descompensação do diabetes, que é um caso mais avançado. É aquele paciente que pode começar a ter um emagrecimento. É aquele paciente que pode ter um comprometimento geral do corpo. Então, é importante ele ir ao médico, fazer uma avaliação para ele detectar essa doença. Porque quando a gente pega na fase inicial, é bem mais fácil tratar a doença. Agora, Raquel, a famosa, vamos falar assim, agulha que está sendo usado, né? Eu falo que é uma seringa que está na moda, que todo mundo está usando, as canetinhas milagrosas, que na verdade são feitas para o uso da pessoa que tem diabetes, mas está sendo usado na questão do emagrecimento. Me explica um pouquinho a respeito disso. Eu acho que até o Robson pode até falar um pouquinho melhor sobre a questão, né, dessas canetas, mas o fato é que as pessoas querem realmente um milagre. E essas canetas foram desenvolvidas para o diabético. Então, elas são canetas de insulina que vão ajudar aí esse equilíbrio do organismo. Mas elas têm como efeito colateral o emagrecimento, porque elas agem também a nível de hipotálamo, inibindo a fome. Então, é por isso que utilizam muito. Então, às vezes, chegam no consultório pessoas que já são magras querendo utilizar. Então, assim, essa canetinha, porque está todo mundo utilizando, e a gente sabe que não é assim, né? Toda droga, ela tem o seu efeito colateral. Então, ela vai ter um benefício em uma área, mas ela vai ter o seu efeito colateral. Então, a gente tem que ficar alerta para essas questões e utilizar no momento certo, na hora certa. Não é que eu sou contra a utilização, eu acho que a gente tem que entender e avaliar de uma forma assim muito personalizada para saber se realmente aquele paciente deve lançar a mão aí dessa tática, né? Tem que tentar a primeira atividade física, tem que tentar a mudança de hábito, isso é muito importante, e deixar aí essas canetinhas por último, e se precisar. Essas incretinas, né, que é o semaglutide, a liraglutide, ela age como se fosse um GLP-1, que é um hormônio que inibe a fome, dá uma sensação de saciedade.
Então, com isso, o paciente começa a perder peso, né? Mas ele foi criado, né? O objetivo principal dessas drogas é realmente reduzir a glicemia, o tratamento da diabetes. E ele tem como efeito colateral a perda de peso. Agora, não pode ter também um efeito rebote? Por exemplo, a pessoa está usando durante um determinado tempo, parou, será que vai continuar? Porque você está falando que é um inibidor, querendo ou não, acaba dando a questão de saciedade. Se você para de utilizar as canetinhas, pode ter um efeito rebote de voltar àquela fome excessiva, aquela ansiedade excessiva pela comida. Sem dúvida, pode acontecer isso. Por isso que não existe emagrecimento saudável, persistente, sem mudança da dieta e atividade física regular, sabe? Então, quando a pessoa não muda o estilo de vida, ela não tem um emagrecimento perene, permanente, né? Então, isso aí pode acontecer. Raquel, a gente indica esses casos só para aquele paciente, para dar aquele pontapé inicial, Vanessa, né? Para ele perder peso. Mas o nosso objetivo ali é trabalhar na mudança de estilo de vida. É isso aí que vai dar um resultado permanente para o paciente, é quando ele vira a chave, né? E mesmo assim, a gente indica assim, um percentual não é menos de 5%, porque realmente a maior parte consegue, através da alimentação, da atividade física, chegar no seu objetivo. Porque se pegar um atalho, com certeza o efeito rebote vai ser muito maior. Agora, a questão da diabetes, ela é uma doença exclusivamente do adulto ou ela comete também crianças? Como que seria esse questionamento? Nós temos aí o diabético tipo 1, né, que compromete normalmente quando a pessoa é mais jovem, uma criança ou mais novinha, né? Que nesse caso existe um quadro de uma doença autoimune, onde os anticorpos começam a agredir as células beta do pâncreas. São as células responsáveis pela produção da insulina. Então nós temos o diabetes tipo 1, agora é uma incidência menor, em torno de 5 a 10%. A frequência mesmo é o diabético tipo 2, o Lorenzo, que isso aí está sendo uma epidemia, né? É aquela doença que compromete geralmente em torno de 40 anos, né? E por má alimentação, por falta de atividade física, por sobrepeso, né? Por um desequilíbrio do sono, a questão do estresse também, né? Hoje as pessoas vivem muito estressadas. Nós temos alguns casos, temos aqui um médico em Belo Horizonte, né, um conhecido, que ele desenvolveu diabetes depois de tirar uma nota baixa numa prova, né? Então, que foi um fator desencadeante para ele se tornar um diabético, né? Então, nós temos essas causas aí que podem ter o diabetes tipo 1 e o diabético tipo 2. Mas o grande problema hoje é o diabetes tipo 2, né? Que a gente está vendo que as pessoas estão com muito sobrepeso, não estão fazendo atividade física, né? Estão dormindo mal. Então, o nosso foco maior é nesse perfil de paciente, que é a grande percentual da população. É essa questão que o senhor está me contando a respeito do próprio médico, né, que teve um gatilho, como que o estresse também desencadeia algo tão grande, né? Então, a gente volta a falar, vocês sempre falam, trazem para a gente a questão do equilíbrio da saúde, da parte da atividade física, do mental. Isso é sensacional. Agora, seria possível reverter a diabetes? Isso aí é o nosso desafio, né? A medicina integrativa é algo maravilhoso, porque a gente procura não ficar enxugando gelo, não ficar tratando sintoma, porque o diabetes é o sintoma de um problema, de uma dieta ruim. Então, o que a gente faz? A gente tem um olhar na saúde. E quando você muda a dieta, né, você passa para uma dieta low carb ou mesmo a cetogênica, aí é possível reverter esse quadro do diabetes, né? Uma notícia muito boa aí para a gente. Mas é uma coisa simples a dieta, mas não significa que é fácil, entendeu? Né? É interessante, né? É uma coisa simples mudar a dieta, mas é um grande desafio, né? Porque, como nós falamos aqui, a gente tem um vício com o carboidrato. E o carboidrato está sendo um problema agora da modernidade, do que a gente tem vivido atualmente. Com certeza. E qual a mensagem que você daria para todo mundo que possui, né, a diabetes e as pessoas que estão nos assistindo, que podem buscar esse auxílio seja um conforto, ou uma dica, ou algo que o senhor queira passar? Olha,
é o seguinte, que é possível mudar, né? A gente, às vezes, atende pacientes assim com mais idade, né? E a gente vê que quando ele muda a conduta, quando ele começa a esquecer a doença e começa a olhar a saúde, né? Olhar o terreno biológico, ele começa a melhorar muito, começa a ter muito ganho na sua saúde. Então, eu falo para os meus pacientes, né? Que é para mudar a sua dieta, menos supermercado, mais sacolão, desembalar menos, descascar mais. Você fazer uma atividade física regular, se você quiser ir para a academia, tudo bem, mas se não você começa uma caminhada, meia hora, 40 minutos, umas 3 vezes na semana. Procura ter uma vida equilibrada. Eu acho que isso é a grande mensagem, Lorenza, do momento, é você ter uma vida equilibrada. Deus foi muito sábio, né? Fez o dia 24 horas, 8 horas para você dormir, 8 horas para você cuidar de você e 8 horas para você trabalhar. Geralmente a doença vem pelo desequilíbrio, né? Então a nossa mensagem é essa para você cuidar da sua saúde. Com certeza. Raquel, deixa um recadinho também. Ó, um recadinho, quero dizer para você entrar lá no nosso Instagram. A gente dá muita dica no dia a dia relacionado a vários assuntos, principalmente a esse assunto, porque é um assunto que envolve a questão do sobrepeso, que vamos colocar o desconforto da maior parte das pessoas. Então, a gente sabe que uma pessoa com excesso de sobrepeso, ela tem essa chance maior de vir a se tornar uma pessoa diabética. Então, a gente cuide da sua saúde, cuide aí vamos manter dentro do peso. Tem várias dicas que a gente pode te dar, então entra lá, manda sua dúvida pra gente, DR Robson e Raquel, e aí a gente vai estar tendo o maior prazer de responder para vocês. Não, e o que eu amo, que vocês mesmos respondem os directs. Eu tem que contar isso pro pessoal, tá vendo? Isso é uma grande, olha só que privilégio. A gente tem conversado muito com as pessoas que assistem o programa pelo direct. Ô, Lorenza, eu só queria mandar um abraço para o seu Bartolomeu, que foi uma história muito bacana. Ele estava assistindo o programa e ele saiu lá de Oliveira e veio aqui em Belo Horizonte para nos conhecer, né, Raquel? Então, nós queremos mandar um abração aí para o seu Bartolomeu de Oliveira. Eu também quero mandar um abração para o seu Bartolomeu. Ele falou que estava passando os canais assim, parou, ficou assistindo o programa. Falou assim, eu não tenho problema de saúde não, mas eu vou lá conhecer esse casal. Muito legal, É né? muito bom quando a gente tem essa reciprocidade. Agora, vamos falar só mais um pouquinho. A questão da diabetes. Adolescente, eles podem ter uma mudança de humor com diabetes? Sem dúvida, né? O diabético ele pode afetar tudo, inclusive provocar distúrbio de comportamento. Isso está sendo muito frequente, né? E uma outra coisa importante, Lorenza, que a idade que tem comprometido as pessoas estão caindo, né? Hoje nós temos diabetes tipo 2 em criança, né? Então, uma doença do adulto agora está pegando até as crianças. Por quê? A criança fica em casa, na frente do computador, né? Não faz atividade física, não brinca, não vai para a rua, fica só em casa e comendo o dia inteiro. Então, a gente está assim, observando a quantidade de crianças com sobrepeso. E isso tudo gerando aumento de colesterol, aumento da glicemia, né? E caminhando até para o diabético tipo 2. E realmente isso é até uma questão que pode gerar um bullying para a criança. Tem que ter um cuidado todo especial. Sem dúvida. Gente, amei falar com vocês novamente. Por favor, mais uma vez o Instagram. DR Robson e Raquel. Então entra lá que a gente vai responder você. Agora eu fiquei sabendo que vocês receberam um vídeo de uma visita e a gente vai assistir. Sim. Vamos lá. Hoje nós estamos tendo a honra de receber seu Bartolomeu. Eu e Raquel ficamos extremamente felizes, né, seu Bartolomeu? É uma honra ter o senhor aqui. A honra é toda minha. Seu Bartolomeu, fala um pouquinho como que o senhor ficou sabendo da gente, de onde que o senhor é. Eu sou aqui da cidade de Oliveira, né, é a cidade, o distrito é Morro do Ferro, onde eu nasci, e através da rede Super, todas as quarta-feiras, eu tive a honra de estar... Deparei com o programa lá às 6h30 da tarde, né? O programa é Sempre Feliz. Sempre Feliz. E tive a honra de conhecer esse casal maravilhoso e eu senti o desejo de estar vindo aqui conhecê-los e ver como é que anda a minha saúde. Que bom, né? Coisa boa. E aí para o senhor ficar sempre feliz. Isso mesmo. Um abraço. Gente, agora
Seu Bartolomeu, eu também tô com ciúmes, eu quero te conhecer. Ele é Traz muito ele aqui. gracinha, muito fofo. Estamos de volta no Sempre Feliz. E a gente tem algumas novidades por aqui. De alguns anos para cá, agências de saúde de várias partes do mundo têm alertado sobre os riscos de lavar o frango antes de cozinhá-lo. Ninguém melhor para falar sobre esses riscos do que a nutricionista, mestre em ciência de alimentos, a Kellen. Kellen, me conta, eu lavo ou não lavo frango? Eu gostaria de agradecer a oportunidade e respondendo a sua pergunta, não. A ideia é não lavar o frango. Quando você lava o frango, você aumenta a probabilidade de contaminação mesmo com as bactérias. Você espalha as bactérias no frango, além com a água, pode espalhar, e pode acontecer de espirrar em algumas superfícies ou até mesmo no utensílio que você vai estar utilizando. E isso faz com que você aumente a probabilidade de se contaminar com as bactérias. Que bactérias são essas? Me explica um pouquinho o que ela faz, o que ela causa. Então, uma das bactérias mais comuns encontradas no frango chama Campylobacter. É uma das principais bactérias que tem causado gastroenterite, isso mundialmente. Vamos só explicar para o pessoal o que é gastroenterite? Sim, é uma doença que pode causar pelo consumo elevado de um alimento com contaminação microbiana, ou seja, bactérias, né? Isso causa diarreia, vômitos, febre. Uma outra possibilidade é a doença chamada Guillain-Barré, que também é causada pela contaminação dessa bactéria que chama Campylobacter. E essa doença de Guillain-Barré, ela gera uma alteração no sistema nervoso periférico e faz com que a pessoa possa perder movimentos, membros superiores e inferiores, também faz com que ela diminua a força muscular e também a resposta a reflexos neurológicos. Isso é causado pelo consumo das bactérias encontrado no frango, que é a Campylobacter. Eu não sabia disso, eu estou assim, realmente impressionada. Até porque eu sou uma pessoa que sempre lavei o frango. Aí eu vou ter que te perguntar, como que a gente faz com aquela gosminha que tem no frango? Pois é, isso é uma dúvida de muita gente. A possibilidade que você pode utilizar é com uma faca, rapar um pouquinho, tirar um pouquinho daquela gosma e jogar limão. Se você adicionar limão ou vinagre, você acaba aumentando o pH presente naquele meio. E aí você inibe o crescimento dessas bactérias. Então, é uma possibilidade tanto de retirar essa gosminha, quanto de diminuir a proliferação de bactérias ali naquele momento. Agora, imagina, se eu coloco o frango na pia, essas bactérias podem proliferar e ficar na pia ou mesmo ao redor nos utensílios? Isso pode acontecer, sim. A gente costuma chamar isso de contaminação cruzada. Ou seja, você coloca sobre uma superfície um alimento que tem uma carga microbiana, ou seja, as bactérias, e depois você pode até colocar outro alimento ali por cima. Se você colocar, acaba passando essa bactéria para esse outro alimento. E aí acontece uma contaminação cruzada, ou seja, aumentando ainda mais a probabilidade de você mesmo consumir o alimento com a bactéria. E como que eu faria? Por exemplo, eu estou na cozinha, a gente vai comer um frango maravilhoso hoje, mas vamos lá, eu estou na cozinha, eu não tenho que tomar cuidado com a bactéria, não é isso? Eu não vou lavar, eu vou diminuir o pH que você falou? Se você adicionar o limão, você acaba diminuindo. Elas crescem num pH em torno de 6 e 7, que é o pH ótimo para crescimento de bactérias. Quando você adiciona o limão, você está diminuindo esse pH, então você diminui a possibilidade dessa bactéria se multiplicar. Eu não posso colocar água quente, não? Então, não mata exclusivamente. Existem até 5 regras que a própria Organização Mundial de Saúde divulgou como você, através do cozimento, consegue matar essas bactérias. Com a adição da água quente, ela não tem a capacidade de matar, porque é pouco tempo que fica em contato com aquela água quente. Você precisa que o alimento fique em contato com o fogo, por exemplo, 70 graus Celsius, até mais ou menos 70 graus Celsius, para que mate realmente as bactérias. Então, essa água quente não tem a capacidade de matar. Agora, vamos voltar para a parte da higienização, porque você falou que pode contaminar também os utensílios, outra coisa. Como que eu faço antes de entrar na cozinha, antes de preparar o frango e depois? Primeiro, limpar toda a superfície que você vai estar utilizando. Pode ser limpado com álcool ou com sabão e água, lavar todos os utensílios. Álcool 70%? Álcool 70%.
Você pode utilizar, aí faz o preparo daquele alimento de forma separada. Se você está preparando a carne, prepara ali naquele momento a carne, pica, lava o utensílio que você utilizou novamente, para que você use de novo com outro alimento. Exemplo, a tábua de cortar a carne. Você cortou ali, limpou, lavou, coloca outro alimento, você pode utilizar dessa forma. Lavo com água quente ou não? Não, pode lavar com água normal e sabão. Só com a água não tem a capacidade de tirar. Agora, me fala, isso é somente para o frango ou também abrange outros tipos de carne? Abrange todos os tipos de carne. Nenhuma carne deve ser lavada. Todas elas podem ter uma concentração microbiana de bactérias ali presente. Se você lavar, você está aumentando a possibilidade de disseminação dessas bactérias. A ideia é não lavar. Você tempera com limão, com sal, e aí dessa forma você está inibindo o crescimento, e quando você passa por aquecimento, aí sim você mata as bactérias que estavam presentes dentro daquele alimento. Me explica então, por que as organizações estão fazendo um slogan como não lave o frango? Justamente pela incidência, ou seja, tem ocorrido um aumento do número de pessoas que têm ingerido alimentos com essas bactérias, há de exemplo, né, a Campylobacter do frango, e com isso está aumentando o número de pessoas com essas gastroenterites ou a síndrome de Guillain-Barré. Então, as organizações elas estão ensinando e orientando as pessoas para que não façam mais a lavagem desses alimentos que a gente está falando. Mas está acontecendo mais na relação ao frango. Isso, tem sido um maior contato por conta do frango, visto porque a prática é comum de lavar o frango. Muita gente lava, joga água quente, isso é comum. Então, a ideia é disseminar essa informação falando para não lavar. E justamente esse levantamento foi feito. Olha, a gente agora vai para a culinária, porque nós já falamos de frango, mas agora a gente vai simplesmente para a melhor parte. Você me aguarda porque você é minha convidada. A gente vai para uma receita do frango xadrez. Mas, enquanto isso, a gente vai pedir para rodar a vinheta. De volta com a chefe Regina, prontíssima para aprender a fazer um frango xadrez. Sim, sim. Porque depois do bate-papo que eu tive com a Kelly, foi muito gostoso aprender sobre a higienização. Isso. Eu já sei que você já fez isso tudo. Com certeza. E agora, você também vai nos ensinar. Mas, Kelly, muito obrigada por todas as dicas, contanto que eu já vim direto para a cozinha. E agora? Vamos nessa. Vamos aprender, vamos nessa. Então, assim, porque eu sei que o tempo é curto, o frango xadrez eu utilizo peito de frango cortado em cubos. E como ela falou, eu sempre gosto de passar limão, né? Mas eu tenho uma coisa a mais que eu faço, eu não misturo tábua de carne com tábua de legumes, não misturo horário de preparo de carne com horário de preparo de legumes. Legal! Então, eu já tive restaurante, inclusive cozinha light. Eu tinha uma cozinha de salada, as pessoas que faziam a salada não eram as mesmas que faziam a carne. E as tábuas não são misturadas, nem hoje que eu trabalho na minha casa mesmo, faço a mesma coisa. Eu tenho uma tábua só, até de cor assim, um pouquinho mais clara, um branco mais entonado, para ninguém misturar. Então, assim, se eu faço salada, eu nem faço no mesmo horário. Eu acho que manipular alimento, você não pode manipular outra coisa, não ir para, vou arrumar a casa, vou fazer... Não, não é isso. Faz salada, faz... Então, é assim que eu procedo. Então, tem dado certo, graças a Deus. É bem segmentado, né? Horário de salada, horário de fazer... Para que você vai fazer salada junto com frango de manhã cedo? Se você vai cozinhar um frango, deixa a salada fazer mais próximo do almoço. A gente higieniza, lava tudo, já guarda as folhas lavadas, já guarda os legumes lavados quando chegam do supermercado sacolão. Então, para o frango xadrez, eu já adiantei o tempo para vocês. A gente pega o peito de frango, corta em cubinhos. Aqui você pode ver que está de outra cor, porque eu já dei uma adiantada na fritura dele por causa do tempo aqui. Vocês levam uma frigideira bem aquecida. E eu gosto de azeite, tá? Eu também amo. Eu só amo azeite em tudo. E aqui o extra virgem é que eu uso. Então aqui a gente nem precisa deixar muito tempo, porque eu já trouxe ele semi-pronto, para a gente ganhar o processo aqui. Aí vocês fizeram esse processo, até ele ficar sequinho, assim, douradinho, aí eu retiro esse frango e passo para outra vasilha. Aí, aproveitando essa panela aqui, eu já coloco o que eu vou colocar primeiro. O pimentão. Nesse frango xadrez eu não coloco alho,
Aí eu coloco a cebola, o pimentão, vai dar uma douradinha também. Boto mais um pouquinho de azeite, esse azeite aqui já está medido. Aí vocês vão ter a receita. Normalmente eu coloco para cada coisa dessa uma colher de sopa, para quase a quantidade. Uma receita toda deve levar umas 3 colheres. Como a gente coloca pimentão vermelho e pimentão amarelo, eu já coloco mais um pouquinho. Aqui eu não coloco verde, acho que o verde tem um sabor muito acentuado, fica muito forte. Eu acho que ele é amarga. Eu não gosto de usar nessas receitas que vão aquecer assim não, sabe? Então assim, colocou, tá? Então o que você vai colocar aqui? Tem gente que coloca só isso no frango xadrez. Eu gosto de colocar um pouco de legume também. Então aqui eu estou sugerindo cenoura, que já está aí tem que estar pré-cozida, né? Não precisa cozinhar para ficar muito mole, não. A cenoura, que eu acho que fica lindo aqui. Ai, esse colorido tá show. Eu gosto de comida colorida. Assim, cor, chama a gente, né? A couve-flor, que está pré-cozida. Eu faço aquele branqueamento. Você ferve a água, coloca a couve-flor, marca 5 legumes, 5 minutos, 5 legumes. Marca 5 minutos, leva a água gelada para interromper o cozimento e escorre. A mesma coisa com o brócolis. Então ele fica verdinho, bonito aqui desse jeito. Esse aqui não foi congelado. Foi comprado fresquinho. Fresquinho que eu fiz, chama branquear os legumes. Então eu faço isso com brócolis, couve-flor. Aí vocês deixam esfriar bem dentro do freezer, depois pode congelar. Essa dica é ótima. É bom porque você já tem brócolis, couve-flor, cenoura, vagem, tudo nesse processo adiantado em casa. Olha como tá bonito, já dá até vontade na gente. Não, né? eu já tô com vontade. Para ser sincero, eu também, que já tô aqui esperando esse tempo também. Vou botar mais um pouquinho de azeite, porque nesse momento aqui, eu vou voltar com o quê? Com o meu franguinho que já tava, né, semi-pronto. O cheirinho já vai ficando bom, né? Deixa aqui, por favor. Que hoje o programa tá todo... Olha, todo seu saudável. Prato, todo saudável. Seu prato está representando tudo, né? Eu procurei trazer um frango que fosse uma forma fácil, mas também saudável. Dr. Robson, a Raquel devem estar super felizes, porque nada de embalagem, é descascar mesmo. É descascar, aí cortar, picar, tira um dia para fazer isso. Exato. Depois a gente teve as dicas da... E agora estamos fechando com chave de ouro. O que vamos colocar aqui agora para ficar legal? Aí vem pra cá os outros ingredientes. Aqui eu coloco o molho shoyu e dissolvo o molho shoyu no amido de milho, né? Aí qual a quantidade? Aí que vem a história. Aqui eu não coloquei sal. Eu aconselho, como o shoyu já é um molho salgado, a gente deixa para ajustar tudo no final. Então aqui eu dissolvo uma colher de amido. Eu vou botar aqui mais água. Vou despejar esse restante de azeite aqui. Eu também amo azeite. Porque não vai atrapalhar a receita, não. Vai ficar gostoso. E aí a gente coloca aqui a água. Nunca você coloca o amido de milho sem dissolver. Vou aproveitar esse utensílio mesmo aqui que está limpo. Eu coloco uma colher de sopa para dissolver. E aqui mesmo eu já misturo o molho shoyu. Ó. Então eu não preciso dissolver antes de acrescentar o você já pode fazer uma coisa só, tá? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos dissolver aqui. Aí no final a gente prova se tá bom. Uma colher de sopa de amido para uma xícara de água e 1/4 de xícara de molho shoyu. Aí já deu essa belezura aqui, né? Aí o cheiro tá bom. Aí nós vamos levar lá e fazer o encorpado do... Se a gente achar que tá muito grosso, a gente coloca mais água. Vamos esperar ferver só para ver. Aí eu tenho uma coisa que eu gosto muito, muitas receitas aí pela internet não colocam, mas eu coloco, que é umas gotinhas de óleo de gergelim. Torrado, tá? Sem ser torrado não dá gosto de nada, não. Mas vocês colocam assim, ao gosto de cada um, para dar aquele cheirinho mesmo de cozinha oriental. Então é isso. Olha, essa dica é show. Eu gosto. Quando eu faço legumes na chapa lá em casa, que eu gosto muito de fazer, eu coloco tipo também... Joga um pouquinho no final. Procura um supermercado que tem, né? Todo supermercado que tem, mas compra óleo de gergelim torrado. E é só isso aqui, ó. Ele vai ferver, vai engrossar um pouquinho, tá? Aí eu posso colocar também, no caso, eu poderia ter escolhido o molho shoyu light. Pode. Esse aqui tá? Que ele tem menos sal, né? Então, assim, ferveu, que esse fogão aqui é um pouquinho mais lento que o meu. Ferveu. Aí o que eu coloco aqui no final? Aí na receita, dá ali, por favor. Claro.
Você pode colocar ou amendoim ou castanha de caju. Sendo que tem gente, muita gente é alérgica a amendoim. Hoje existe, né, esse problema de... Eu, como gosto mais, acho mais chique castanha de caju, eu trouxe para vocês aqui a castanha de caju. Que eu vou colocar aqui no finalzinho. Não é ela para cozinhar, não é ela para ficar daquela crocância mesmo. Tá? E aí, gente, vocês estão sentindo o cheiro que eu tô Já está sentindo? engrossando, ó. É só isso aqui, ó. Receita fácil, prática, mas é prática por quê? Porque eu já tenho brócolis, já tenho couve-flor, já tenho a cenoura, tudo pré-cozido, tá? Tudo branqueados. E quando você fizer o branqueamento, ele não pode ficar cozido, não, senão ele fica mole. Então tem que ser no máximo 5 minutos, também não pode passar disso. Então é isso aqui. Aí nesse momento que a gente está em casa fazendo, a gente prova, se precisa de mais shoyu, se quer colocar um pouquinho de sal, eu acho que não precisa não, tá? No meu padrão de sal, de nível de sal, eu acho que tá bom. Então é isso aqui, ó. Olha aí. Que já tá grossinho. maravilha. Aí faz um arrozinho integral para ficar bem dentro do padrão de qualidade, né? E pronto, tá pronto. Só isso Doutor aqui. Robson, Raquel, o que vocês acharam dessa receita? É uma boa receita para uma pessoa que tem diabetes? Excelente. Então- Maravilhosa. Perfeita, né? Tem low carb aqui, né? Muito bom. Muito. Isso aí. Então eu posso chamar isso aqui de low carb? Deixa aí. Mistura. Olha. Então tá aqui, ó. E depois, Kelly, com as dicas do frango, a gente está completa. A gente está com todas as organizações mundiais de saúde. É, aqui com certeza. Está tudo dentro. Com certeza vocês não vão ter salmonela, nem esse nome complicado que você falou. Nada disso aí, não. Salmonela eu sei de cor, mas esse nome aí eu meio... Esse é mais fácil de Eu lembrar. sei as consequências, sim, né? Das pessoas ingerirem esse tipo de alimento e sentir mal. Então é isso aqui, gente, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Essa textura pra mim eu acho que tá bom. Não precisa mais do que isso, não. Aí desliga o fogo e faz na hora de servir. Se for guardar, faz um pouco mais molhado, mais úmido, né? Bota um pouco mais de água. Né? Só isso aqui. Então isso aqui, tá prontinho a Agora nossa me receita. conta um segredo. Eu sei, você estava contando para mim lá nos bastidores que você era da parte de economia. É, eu sou economista, fiz mestrado em engenharia, trabalhei a vida inteira em engenharia e há 25 anos atrás eu trabalho com gastronomia leve. Aí eu fiz o pós-graduação em nutrição humana e saúde. Então eu me dedico, por questão minha pessoal de saúde, desde os 40 anos que eu me dedico, e aí eu não sei fazer mais outra coisa. Não sei levantar sem ir para a cozinha, sem inventar um curso, inventar uma moda. Trabalho mais nessa área agora. Como que era você, antes dos 40, com o tipo de alimentação Tudo e errado. depois dos Nada. 40, a diferença? Tudo Me que você conta. podia comer de Compartilha errado, comigo. muito carboidrato, muito açúcar, tudo muito. E eu comecei a ficar com vários problemas de saúde, e aqui foi refletindo, eu comecei a ir um médico, ia no outro, até que eu resolvi estudar o que me fazia mal. Aí eu comi uma coisa, no dia seguinte eu via como é que eu estava e fui me dedicando a isso. Então, de 40 anos para cá, praticamente, né? 30 anos, eu venho me dedicando à alimentação saudável. Não, gente, eu vou ter que te Reduzindo elogiar. Você vai me desculpar, mas eu tenho que te elogiar. 70 anos, olha que mulher espetacular. Elogio é bom demais, né? Não é? Quem não gosta? Com certeza também influência de uma boa Não, alimentação. isso com certeza. Isso aí eu assino embaixo. Meu marido é altamente light, elegante. Ele fala assim, é a comida da Regina. Todo lugar que ele vai. Então, nada aproveita. melhor. Só já deixa o seu Instagram pra gente. Meu Instagram é Chef Regina Riente e meu YouTube é na cozinha da Regina. É o canal que eu tenho no YouTube, com várias receitas. Eu gravo uma receita por semana. E o Instagram tenho também toda segunda receita e toda quarta dicas. Alguma dica ou outra, nem assim que eu acho legal colocar. E rios que eu vou inventando moda e por aí vai. Isso que é gostoso, né? E curso, o pessoal me chama para dar curso, eu dou. Me chama para treinar em casa, também fazer treinamentos de pessoas em casa. Às vezes alguma nutricionista pega algum programa de receita, eu vou na residência e ensino a fazer o treinamento. É isso que hoje eu trabalho. Produção pesada, eu já me aposentei. Pois é, mas você não aposenta num frango Não, xadrez, não. Porque de enquanto jeito nenhum. isso, os ingredientes vão estar na telinha para É isso vocês aí. acompanharem. Tá certo, obrigada.
não só com esse prato maravilhoso, mas com essas pessoas incríveis. Então, vamos começar deixando o Instagram novamente. Então, DR, Robson e Raquel. Por favor. O meu é Kellen Braganca Nutri. E a nossa chefe. Gente, eu queria agradecer cada um pela presença, pelo compartilhamento de tantas coisas importantes. E foi maravilhoso, porque tudo tá encaixadinho. E a gente não tinha programado. Né? Então foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E nada melhor do que a gente agradecer. Eu queria convidar o senhor, doutor Robson, para agradecer o nosso alimento. Senhor, muito obrigado por esse dia, Jesus. Muito obrigado por essa equipe maravilhosa, Pai. Muito obrigado aqui, Senhor, por todos que participaram desse programa. Que o Senhor possa abençoá-lo, Senhor. E abençoe também o nosso pão, Pai. Que nunca nos falte. Em nome de Jesus. Amém. Então agora vamos para a parte maravilhosa. Não, perfeito. Muito bom. Perfeito. Regina, dá seu recadinho depois que eu experimentei isso. Impossível. Por favor, dê um recado pro pessoal. Oi, pessoal. Eu estou aqui só 20 anos na Rede Super, né? Então, essa agradável parceria. E vocês quiserem entrar em contato comigo, pode entrar em contato pelo Instagram, que é Chefe Regina Riente. Prestigie meu canal no YouTube, na Cozinha da Regina. Curta, se inscreva, dê o like. Sugestões também aceito, né? A gente está sempre aí para aceitar sugestões. E agora, melhorando a pandemia, eu volto com os cursos que eu organizo. Tem curso de salada, cozinha light, sanduíche, lanche, e tem infinidade de cursos. Se Deus quiser, a gente está aí com quem quiser também, colaborando para levar para frente isso que eu aprendi, que tem dado certo na minha vida, na vida dos meus familiares. Então é isso aí. Mais uma vez, obrigada, Rede Sul. Prazer em conhecer você. Prazer foi meu. Beijo para você. Um beijo maior ainda. Que Deus abençoe a sua família, a sua vida e o seu trabalho. Os frutos das suas mãos. O Sempre Feliz fica por aqui. E até o próximo, se Deus quiser. Tchau!